tudo bem? Eu vou fazer um comentário aqui essa semana que, em função da dinâmica dos acontecimentos, né, na política brasileira, com toda essa crise do coronavírus, pode até ficar, ele corre o risco de ficar um pouco desatualizado, mas eu não creio, porque, na verdade, os pontos, os elementos que eu quero jogar aqui, só para reflexão, na verdade, eles são elementos permanentes, inclusive, dessa crise que a gente está vivendo. Mas então, vamos lá. Apesar de saber que o nosso comentário ele fica um tempo aí e que ele vai estar um pouco distante da data, né, do elemento factual que é o ponto de partida desse meu comentário. Mas, enfim, como eu disse, são elementos dessa crise permanente que a gente está vivendo. Então, eu queria começar lembrando a data do dia 31 de março, né? A gente viu que não só o Bolsonaro comemorou a data de 31 de março como o grande dia da liberdade, foi assim que ele chamou. O vice-presidente Mourão também falou que a ditadura promoveu reformas que desenvolveram o Brasil. Obviamente, ele não usou o termo de ditadura, sou eu que estou usando. E o comandante, o ministro da Defesa, emitiu a ordem do dia, né, nos quartéis, que foi lida nos quartéis, ordem do dia que foi assinada pelos 3 comandantes militares das 3 forças, e onde ele diz que o movimento de 64, assim chamado, que na verdade é o golpe civil-militar, foi um marco para a democracia brasileira. É claro que as notas e as falas, né, desses três elementos que eu falei, que eu mencionei aqui, têm diferenças entre si, elas precisam ser lidas nas entrelinhas, mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de que, passados 56 anos do golpe civil-militar, a gente ainda tem autoridades, são as autoridades, inclusive, que estão neste momento no poder, ainda temos essas autoridades comemorando, exaltando uma data que nos traz à memória esse período de 21 anos de ditadura, de opressão, em que agentes do Estado praticaram crimes contra os opositores políticos. Então, um momento de total supressão das liberdades democráticas. Então, soa até como um deboche a gente ver essa ordem do dia em que o golpe de 64 é mencionado como um marco na democracia brasileira. Né? Um período de assassinatos de opositores políticos, de tortura, enfim, tudo aquilo que qualquer pessoa minimamente informada sobre esse período sabe o que aconteceu. E um período que nos deixou um legado autoritário ainda muito forte, ainda muito entranhado na sociedade brasileira, em que pesem todos os avanços democráticos que nós tivemos, e foram muitos e importantes, né? Mas tanto esse legado autoritário ficou que a gente tem aí a eleição do presidente Bolsonaro, que é quem mais exalta a tortura e a ditadura nesse país e que tem uma base social significativa, né? Apesar dessa base ter sofrido aí alguns desfalques, digamos assim, por causa da crise do coronavírus, ainda é uma base social importante, significativa dentro da sociedade brasileira. Né? Entre outras razões, obviamente, que a gente pode discutir aqui, é uma discussão extremamente complexa, né? Por que a gente tem esse legado autoritário entranhado? Na verdade, esse legado de autoritarismo já vem de muito tempo, pelas características da formação da sociedade brasileira, a escravidão e tudo mais, né, que foi aceita durante tanto tempo e mesmo depois de abolida, a sociedade brasileira não conseguiu ou não, enfim, não teve, não aplicou os meios necessários, né, para que as populações descendentes dos escravos, enfim, tivessem meios de ascender socialmente e tudo mais. Enfim, são razões históricas muito grandes, mas nós temos mais contemporaneamente, né, esse período longo de 21 anos de ditadura. E uma das razões que eu vejo, inclusive, para esse legado autoritário ainda tão entranhado aqui, vou citar um elemento, é o fato de que a lei de anistia de 1979, ela é usada, ela serve como, digamos assim, uma maneira para
apagar e borrar essa memória e não vamos abrir essa ferida mal cicatrizada, né? Porque a cicatriz ainda está ali muito, ela pode romper a qualquer momento e, enfim, e botar para fora, digamos assim, ódios que alguns setores da sociedade preferem que continuem subterrâneos, né? Eu, particularmente, não vejo isso como uma maneira certa de lidar com esse assunto, né? O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento dessa forma, todas as vezes em que se questionou a lei de anistia, ele mantém a posição de que, por causa da lei de anistia, os crimes do passado, inclusive aqueles cometidos por agentes do Estado, estão soterrados, né? Não é isso que a gente viu na Argentina, por exemplo, em que esses crimes foram, a Comissão da Verdade daquele país investigou, puniu exemplarmente, né, alguns dos responsáveis por esses crimes. O Chile também, com a sua Comissão da Verdade, com a construção do Museu de Direitos Humanos, que conta a história de tudo que aconteceu, e, aliás, é um museu que quem for a Santiago não deve deixar de visitar, porque expõe todas essas questões, e é isso, os países precisam se olhar no espelho, né, e fazer um encontro consigo mesmo, né, e rever esse passado autoritário, justamente para que ele não se repita. Não foi o que o Brasil fez, não foi esse o caminho escolhido, pelo menos até agora. Acho que por conta desse legado autoritário que pesa muito na nossa situação aqui, ele se junta com esse outro elemento agora que a gente está vivendo, que é o governo Bolsonaro, que além de ser um governo autoritário, nessa crise do coronavírus, se mostrou extremamente incompetente, incapaz de lidar com uma crise dessa magnitude. Ao contrário de, enfim, chefes de Estado, mundo afora, de diferentes matizes ideológicos, inclusive, mas que finalmente, apesar até de uma resistência inicial, alguns deles caíram em si e resolveram tomar as medidas adequadas. No mais recente pronunciamento, o Bolsonaro deu a entender que assumiria uma postura mais equilibrada, isso é da boca para fora, na verdade ele não acredita, né, numa visão equilibrada sobre esse assunto, a visão dele é superficial, é aquela visão de que vamos continuar trabalhando porque o vírus não é isso tudo aí, enfim, uma visão negacionista que vai contra a ciência, etc, etc. Então, nós temos esses dois elementos, né, que é um governo autoritário e incompetente e incapaz de lidar com a crise mais séria que está posta não só para os brasileiros, mas para o mundo. Por que eu estou falando disso? Onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é no fato de que os brasileiros reagiram a essa visão completamente de uma pessoa ignorante e tosca sobre a crise do coronavírus, que é o Bolsonaro, que, aliás, em todas as falas até agora foi incapaz de demonstrar alguma compaixão, algum sentimento de solidariedade, incapaz de dar uma palavra de conforto para as famílias daqueles que morreram já aqui no Brasil por conta do coronavírus. Enfim, mas os brasileiros estão reagindo a isso, em primeiro lugar, exercendo a solidariedade das mais variadas formas, a gente tem visto muitos exemplos, né, os poderes têm reagido, os governadores, os prefeitos, o Congresso, etc., e os brasileiros foram para as janelas e estão fazendo aí, em algumas capitais, quase que diariamente, os panelaços, ou janelaços, ou os barulhaços, né, existem vários termos aí para designar essa primeira reação dos brasileiros, que eu espero e acho que deve se manter, espero que se mantenha quando a crise passar, o mais agudo da crise passar. Eu acho que, embora, como eu já falei, o Bolsonaro ainda tenha uma base social significativa, e por mais que tenha sofrido alguma erosão, ainda tem, o fato é que a sociedade brasileira começou a reagir e demonstra dessa forma. O que será feito? Ele vai ser afastado? Impeachment, renúncia, acho pouquíssimo provável, não vejo o caminho da renúncia. Impeachment também tenho minhas dúvidas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, o que eu acho importante é que toda essa crise nos leve a uma reflexão muito profunda sobre o que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil, que
a gente tem que fazer uma espécie de um novo pacto civilizatório que foi quebrado com a ascensão do bolsonarismo, com a eleição do Bolsonaro. Como isso vai ser feito, eu acho que vai depender de um esforço muito grande da sociedade civil, sobretudo, que tem exercido esse papel agora nessa crise, está mostrando a sua força como sociedade, entidades organizadas, enfim, que têm tradição na luta democrática, partidos, enfim, um setor muito amplo que vai da esquerda até o centro, talvez a centro-direita. É um trabalho dificílimo de ser feito, mas em algum momento nós temos que fazer, a sociedade brasileira tem que fazer um novo pacto civilizatório. Quando a ditadura acabou, esse pacto foi feito na Constituição de 1988, exatamente o que o Bolsonaro tenta, com muito vigor, desfazer no seu governo. E é isso que a gente não pode deixar que se consolide, tem que aproveitar essa crise, essa oportunidade da crise do coronavírus, em que ele já demonstrou toda a sua incapacidade, para a gente refazer esse pacto, para a gente se livrar de vez dessa tutela, dessa espécie de tutela militar, E, enfim, esse trabalho está só no começo, os panelaços são só a parte mais fácil, dessa repactuação, mas, enfim, fica aqui a reflexão para que, em algum momento, a gente encontre uma forma de repactuar, seja com ele concluindo o mandato ou não. Acho que é um mal muito grande para o Brasil, acho que o estrago é muito grande ficar com Bolsonaro até o fim do mandato, mas, enfim, tudo depende de uma análise de conjuntura mais profunda, como eu disse, a dinâmica é muito grande, a gente tem que ir avaliando dia a dia e ver o que pode ser feito, mas essa repactuação tem que ser feita e o panelaço é só o começo e é só a parte mais fácil. Pessoal, acompanhem a gente aqui no canal Rebeldes, comentem os vídeos, curtam, compartilhem, enfim, e claro, se inscreva no canal. Até a próxima.